Então, pessoal, vamos falar hoje sobre emagrecimento, mas vamos focar um pouco mais em alimentação, tá? E aí, eu não vou entrar aqui em dizer qual dieta é melhor, que tipo de comida a gente tem que, especificamente tem que comer, quanto de comida. Eu vou fazer o seguinte, como eu gosto de fazer no consultório, eu prefiro ensinar vocês do que falar o que vocês devem fazer, tá? Porque aí depois vocês escolhem, vocês podem decidir como que vocês vão comer, que horas, e aí até uma vez vocês sabendo o que deve fazer, vocês podem também pensar nas exceções, né? Porque tudo na vida é a gente definir melhores escolhas, seja no emagrecimento, seja na carreira, seja em ter sucesso na vida, seja ter dinheiro, ter um bom relacionamento, basta a gente aprender a fazer boas escolhas. Basicamente, a vida é isso, né? E aí, então, vamos falar um pouquinho sobre emagrecimento do ponto de vista alimentar, mas focado um pouquinho além, aquilo que as pessoas não falam muito, além só do que comer, do que evitar, tá bom? Então vamos lá. Eu vou pedir o seguinte, eu não sei desativar aqui. Não sei, tá? Não sei desativar aqui, senão eu ia desativar. Deixa eu fazer o comentário no final, pessoal, porque eu não vou ficar olhando muitas perguntas aqui, tá? Então vamos lá. O primeiro ponto que eu acho que é fundamental para quem quer emagrecer e está com dificuldade é entender que o processo. Oi, Bruninho. Fala, Léo. Pô, legal. Então, no processo de emagrecimento, pessoal, talvez a coisa mais importante seja a gente pensar que como que funciona o nosso corpo, como que é a fisiologia, o funcionamento adequado do nosso corpo, tá? Por quê? Porque se a gente não entender como que ele funciona, a gente não vai entender por que que usa low carb, muita high fat, jejum. Então é fundamental a gente entender um pouquinho de como ele funciona. E primeiro ponto, eu peguei uma folha aqui, ó, e separei alguns pontos para eu lembrar, né? Porque aqui eu vou falando aqui e acabo esquecendo para vocês. Então, o primeiro ponto que eu queria discutir com vocês é sobre a digestão, né? As pessoas costumam dizer que você é o que você come. E eu vou dizer que você é aquilo que o seu corpo consegue absorver após a digestão daquilo que você come. Então não adianta só a gente comer bem. Se a gente não tiver uma boa digestão, aquele nutriente que a gente comeu, vindo dos carboidratos, das proteínas, das verduras, dos legumes, enfim, ele não vai entrar no seu corpo e não vai exercer aquele efeito que ele precisa fazer, e aí você talvez não consiga emagrecer, mesmo sem comer muita besteira, mesmo diminuindo os alimentos que te fazem engordar. Então, pessoal, primeira coisa, primeiro conceito que eu quero dar para vocês de digestão, tá? Para a gente conseguir assimilar e absorver melhor os nutrientes que a gente precisa para a nossa saúde, é um conceito que chama Mindful Eating, que seria o conceito de alimentação consciente. E o que é isso? Quantas vezes você sentou, almoçou e nem percebeu o sabor dos alimentos? Isso é cada dia mais comum. As pessoas comem correndo, porque tem que voltar para o trabalho, comem correndo porque estão com pressa, e aí o que acontece? O nosso sistema digestivo, ele precisa de tempo para acionar o gatilho, tanto da saciedade, que é uma conexão cérebro-estômago, e também da digestão. Porque os alimentos diferentes, eles precisam de ter pH do estômago diferente. Calma que eu vou explicar isso melhor, tá? E aí, o que acontece? Nesse conceito de mindful eating, alimentação consciente, a gente vai focar em concentrar no alimento que a gente está comendo. E aí, tem algumas técnicas que às vezes super simples, nada demais, que eu passo para meus pacientes, mas aqueles que cumprem isso melhoram muito a digestão.
Sabe aquelas pessoas que comem e fica estufada, cheia de gases, arroto? Isso normalmente é decorrente de uma má digestão, tá? E aí, quais são algumas dicas rápidas? Eu vou falar, não vou ficar falando demais, porque eu tenho um monte de coisa para falar, mas dicas práticas para melhorar a digestão, tá? Primeira coisa, perceber o alimento que está comendo, focar no alimento. Então, assim, tirar a televisão, celular, lugar muito barulhento, de preferência um lugar calmo, lugar mais tranquilo, porque qualquer tipo de estresse inibe a nossa digestão, atrapalha a nossa digestão. Porque isso é uma questão de sobrevivência. Imagina se a gente estivesse fugindo de um leão, desse fome. Tá correndo do leão desesperado, aí vê uma comida, para comer. O leão ia lá e tal, ia comer a gente, ia matar a gente. Então, o processo de digestão, quando a gente está estressado, ele é inibido e aí o fluxo sanguíneo que vem do estômago, ele vai para áreas mais nobres para a sobrevivência. Cérebro, coração e músculo, principalmente. Sabe quando a gente toma aquele susto? Não tem pessoas que ficam até meio com o estômago embrulhado, às vezes dá vontade de vomitar? Por quê? Porque o sangue saiu todo do sistema digestivo, estômago e intestino, tá? Então, vamos voltar para as dicas lá para a gente poder ter uma alimentação, uma alimentação mais consciente. Primeiro, olha para o seu prato, identifica a cor de cada alimento. Percebe que um é verde, outro é amarelo, outro é marrom, outro é vermelho. Percebe isso. Quando der uma garfada, bota na boca, sente a textura de cada alimento, sente cada sabor e tenta identificar isso. Parece uma coisa idiota, mas faz muita diferença. Entendeu? Em vez de simplesmente comer muito rápido para acabar com aquele prato, saboreie. Você vê a textura. E isso ativa o paladar, ativa as papilas gustativas. Ah, voltou, pessoal. Então, a gente identificar as cores, o sabor, a textura do alimento, isso entrega a informação do estômago e da boca para o cérebro. Porque quando a gente está com fome, a gente começa a comer e aí leva de 20 a 30 minutos para o estômago se conectar com o cérebro e dizer: já chegou comida, não precisa de ficar dizendo que está com fome. Freia a fome, para de dizer que está com fome. Então, esse processo é fundamental, a gente ter tempo para o estômago secretar um hormônio que chama grelina e leptina, são o hormônio da fome, o hormônio da saciedade, para a gente ter essa comunicação do cérebro com o estômago. Então, esse conceito de Mindful Eating é fundamental e você vai ver que se vocês implementarem, só de colocar isso, vocês vão comer menos e vão ter mais prazer na comida. Isso é simples assim. Outro ponto importante da digestão é a gente tem dente na boca. A gente não tem dente no estômago e nem no intestino. Tudo que chega muito grande, pedaços grandes de comida, eles não conseguem ser digeridos. Por quê? No estômago tem o suco gástrico, que ele, na verdade, ele consegue só digerir as superfícies. Quando está muito grande, por dentro aqui, ele não consegue agir, porque ele não consegue chegar lá. Então, é fundamental, pessoal, a gente mastigar o alimento. E quando a gente está mastigando o alimento, a gente está começando a secretar enzimas que vão ajudar na digestão. Quando a gente engole, a gente chega com um alimento grande no estômago e que não secretou quantidade suficiente de enzima digestiva. Automaticamente, esse alimento que não é digerido no estômago, ele vai para o intestino. E ele também não consegue ser absorvido. E aí, ele ali começa a fermentar, e aí dá gases, estufa a barriga, arrota, e alguns alimentos até fazem mal. Então, pessoal, mastigar o alimento. Quantas vezes? Quanto que eu devo mastigar? Eu já vi alguns relatos dizendo que são 20, 30, alguns até 40 vezes. Qual que é uma coisa prática? O alimento tem que estar como uma pasta. Pasta. E aí uma dica que eu dou é o seguinte:
corta o alimento bem pequenininho. Em vez de pegar aquele naco de carne desse tamanho, dar 3 mastigadas e sentir aquilo passando na goela, na garganta, faz o seguinte, corta ele bem pequenininho, porque você já tem que mastigar menos. Porque hoje em dia ninguém mastiga. E, inclusive eu, às vezes, tá? Como rápido e não mastigo. Isso é uma coisa que eu preciso melhorar um pouco, porque eu estou sempre correndo, pouco tempo para isso, para aquilo. Então, pessoal, uma coisa que eu faço, em vez de como eu tenho, não é preguiça de mastigar, mas a gente parece que começa até a doer a boca de tanto mastigar, corta em pedaços menores. Se você corta em pedaços menores, tem que mastigar menos. É uma dica, tá? Para a gente poder comer mais tranquilo e diminuir o estresse, estresse é ele é o contrário de digestão. Qualquer coisa que estressar, agitar a gente, está atrapalhando a digestão. Então, quanto mais tranquilo, relaxante for o ambiente e as condições que a gente tiver se alimentando, melhor vai ser a digestão. Então, o que eu gosto de pedir também para meus pacientes? Depois que deu uma garfada, botou na boca, solta o garfo no prato. Não fica aquele esquema de nem acabou de mastigar, já está botando outra garfada. Então, colocou um garfo, solta o garfo, termina de mastigar, engole, pega o garfo, vai para outra garfada. Beleza? Outra coisa legal. Antes do almoço, fazer uma respiração profunda. Eu normalmente peço para fazer 3. Por quê? Quem estava na live da ansiedade, que eu falei um pouquinho sobre ansiedade, viu o quanto que é importante a respiração para a gente controlar, gerenciar o nosso estresse e a ansiedade. Então, quando a gente faz 3 respirações relaxantes, isso já diminui um pouquinho o estresse e aí melhora um pouquinho mais o sistema digestivo também. E aí, entre uma garfada e outra, se você fizer uma respiração, você está dando tempo para conectar o sistema de saciedade, para você comer menos, e também vai ajudando a relaxar, melhorando ainda mais a digestão. Então, é uma outra dica de ouro, tá? Falei de respirar entre as garfadas, falei já de mastigar várias vezes até virar uma pasta, falei sobre repousar o talher entre cada garfada. E falei do conceito de alimentação consciente, né, que a gente chama de mindful eating, do inglês, que é meio chique, o pessoal gosta de falar assim, tá? Vou falar uma estratégia que eu acho bem legal, tá? Para as pessoas, além de poder ajudar no emagrecimento, para as pessoas melhora muito a digestão. Por quê? Vamos pensar em como que é a fisiologia do estômago, tá? O que acontece? Vamos lá. Simples assim. Para digerir carne, para digerir proteína animal, principalmente, o estômago precisa estar ácido. E o pH ideal seria ali em torno de 2,5, 3, tá? O pH do estômago, ele gira ali, ele é mais ou menos em torno de 6, tá? E aí, em condições de digestão de proteína, ele vai a 4, às vezes a 3, 2,5. Seria o ideal. Dificilmente hoje alguém, como todo mundo está estressado, todo mundo está corrido, um monte de gente come um monte de bobagem, cheio de carboidrato refinado, cheio de açúcar, dificilmente hoje o nosso estômago, da maioria das pessoas, consegue chegar em pHs tão baixos assim. Então ele já tem uma dificuldade de digestão de proteína. E lembrar, pessoal, que proteína é fundamental para a construção de músculo, de hormônios, de uma série de receptores. E sem hormônio a gente não vive. Sem proteína a gente não vive, sabe? E aí a gente sabe que proteína é um marcador de saúde. Músculo é um marcador de saúde. Pessoas que têm mais músculo quando mais velho, pessoas que envelhecem com mais músculos e menos gordura, têm menos doença, têm mais qualidade de vida. Então, pessoal, não tem músculo se a gente não absorver, se a gente não digerir a proteína e depois absorver a proteína, tá? Então, a proteína, ela é digerida em pH ácido. Já o carboidrato, ele é digerido em pH próximo do básico, 6,4, mais ou menos. E aí, como que as pessoas comem? Arroz, feijão,
bife, batata frita e uma rodela de tomate e uma folha de alface. Quem nunca viu esse prato? Bota aí pra mim. Quem já viu esse prato? Bota aí um eu. Clica aí pra mim, deixa eu ver aí. Porque isso é um prato típico do brasileiro. Quem come isso ou vê as pessoas comerem isso com frequência? Digita pra mim aí, eu. Ah, tem um delay aí, né? Ah, tá, vou continuar, porque eu acho que demora para aparecer para mim aqui. Então, o que acontece, né? Quando você come arroz, feijão, que tem muito carboidrato, com bife, tudo junto, o que acontece? Um precisa estar no pH 2,5, 3, e o outro tem que estar no pH 6 e 4. E o pH do estômago, ele gira ali em torno de 6,2, 6. E aí você bota os dois juntos, e aí o estômago fica doido, porque ele precisa secretar mais ácido para digerir a proteína, e ele precisa de secretar mais base para digerir o carboidrato. E aí o que ele faz? Não digere nenhum e nem outro do jeito certo. E aí eu vou te explicar o que eu chamo de técnica do italiano para fazer uma refeição de forma adequada. Por que é a técnica do italiano? Porque o italiano ele come assim. Você já percebeu que italiano na Itália ele não é gordo? E no Brasil, todo mundo que é italiano, família italiana, eles normalmente são gordos. Família italiana, quase todo mundo é gordinho. E aí, tem uma razão por isso. Porque é a cultura do brasileiro, a maneira com que o brasileiro come. Porque as comidas são parecidas na Itália e aqui no Brasil, em família de italiano. Então, eu costumo dizer que é a refeição em 3 passos. Como que é isso? Primeiro, a gente vai querer comer uma quantidade, um pratão de salada crua. Por quê? Salada crua ela tem uma digestão muito mais fácil. E quando a gente começou a comer a salada crua, a gente vai mastigar igualzinho, até virar uma pasta, só que aquilo já vai começando a preparar o estômago para a digestão das próximas refeições, tá? Então, primeiro um pratão de salada, alface, tomate, cenoura crua, beterraba crua, o que quiser, um brócolis al dente, enfim, verduras de um modo geral, de preferência folhas e cruas, tá? Isso aí vai ser fantástico para nossa flora, nossa microbiota intestinal. Isso é um alimento de altíssima qualidade para as bactérias boas, melhora para quem é constipado, enfim, uma série de benefícios que se daria outra aula, tá? E aí, depois de comer o prato salada, o que a gente vai fazer? Se a gente quer voltar para o emagrecimento, eu te sugiro comer a proteína, que aí é carne, ovos, peixe, porco. Se você não come proteína animal, você não precisa fazer essa sequência. Mas se você come proteína animal, que eu te sugiro comer sem exagero, você come a porção de carne de proteína. Por quê? A gente vai falar de saciedade, mas carne, proteína e gordura, elas aumentam a saciedade. Então, se você comer um pratão de salada e agora comeu carne, sem exagerar, óbvio, tá? Carne é importante, mas ficar comendo só carne gorda, eu não sou muito a favor, tá? Depois eu falo um pouquinho as quantidades em média. E aí, quando você comer essa carne, comer devagar, mastigando, o que vai acontecer? O seu estômago vai ver a densidade nutricional daquele alimento e já vai mandar para o seu cérebro: ó, chegou bastante comida aqui, segura a fome. E aí, o que vai acontecer? Você não vai ficar com mais tanta fome. E aí, aquilo que normalmente, para a maioria das pessoas, tá, engorda mais, que é arroz, macarrão, massas, né, todos os grãos, a pessoa já não está mais com fome. Então, ela consegue se controlar e ela pode ou não comer, ou comer só um pouquinho, tá? Então, se a gente comer primeiro o saladão, prepara o sistema digestivo, come a carne, que é muito densa nutricionalmente, aumenta a saciedade e ela come bem menos, tá? Para quem não tá com... Porque, na verdade, assim, para quem quer emagrecer, assim que ela aprender como comer, os hábitos adequados, ela não vai mais se preocupar com emagrecer.
vai se preocupar em ganhar massa muscular, porque é isso que a gente quer. A gente quer ganhar massa e diminuir gordura. Porque se você é saudável, se o seu corpo é saudável, você não consegue ganhar gordura. Isso é a verdade, tá? Se o seu corpo tem quantidade de vitamina, mineral, hormônio adequado e você trabalha ele da maneira adequada, tem hábitos saudáveis, você não consegue acumular gordura. Seu corpo usa a gordura, entendeu? Então, se você está precisando de emagrecer agora, é uma questão de você equilibrar o seu corpo, você voltar a ter saúde, porque o fato de você não ter uma doença não quer dizer que você está saudável, só quer dizer que você ainda não tem uma doença. E quando você voltar a ter saúde, você não tem mais que preocupar em ganhar peso, porque seu corpo vai usar a sua gordura como fonte de energia. Porque você vai comer da forma adequada, a quantidade adequada, vai gastar energia fazendo atividade física. Tá bom? Então, eu sugiro para você que quer emagrecer um pratão de salada, tá? Se você quiser depois comer verduras cozidas depois do pratão de salada, e aí pega as verduras cozidas, couve-flor. Quer emagrecer? Uma dica rápida aqui. Foca nas verduras verdes e brancas, porque elas têm menos carboidrato. E aí você vai ver que para quem quer emagrecer, e principalmente quem precisa emagrecer muito, é excelente. Bota molho que eu digo, bota um vinagre de maçã, bota azeite. Eu vou falar um pouquinho dos temperos depois, tá? Para quem não precisa mais emagrecer e já consegue comer a quantidade certa, pratão de salada, verdura cozida, que já é o carboidrato, e depois a proteína animal por último, porque ela é o macronutriente mais difícil de digestão. Beleza, pessoal? Então, a dica da refeição, para quem quer emagrecer em 2 passos, verdura, 3 passos, né? Verdura, legumes cozidos e depois a proteína animal. Quem precisa emagrecer mais, foca em salada e proteína animal. E aí, se ainda tiver com fome, come depois os legumes cozidos. Beleza? Deixa eu ver o próximo passo aqui. Ah, legal. Dicas para a gente melhorar a secreção de ácido do estômago e melhorar a nossa digestão. Eu vou dar 3 dicas práticas, tá? Primeiro, consumir um ácido fraco. O que é um ácido fraco, Marcelo? Por exemplo, meio limão espremido em um pouquinho de água, assim, ó. 2 dedos de água no copo. Não mais que isso, porque se beber muita água, dilui o suco digestivo do estômago, atrapalha a digestão. Então, meia hora antes, 1 hora depois, o ideal é não beber água, tá? Se você quiser beber meio limão espremido meia hora antes do almoço, muito legal, isso vai aumentar a produção de ácido no estômago, vai te ajudar na digestão. Segunda coisa interessante, vinagre de maçã, tá? Compra no supermercado, baratinho. Começa com meia colher, porque é bem azedo, tá? Eu normalmente uso às vezes 2, tá? Com um pouquinho d'água e às vezes boto limão por cima. Mas meu paladar já é mais acostumado, eu como muito pouco doce. Quem gosta muito de doce, meio copo d'água, 1 colher de vinagre de maçã para começar. Quando quiser, tenta 2. Se isso começar a dar azia ou acidez no estômago, diminui, tá? E uma terceira opção que eu acho incrível, fantástico, poucas pessoas sabem, que é a aloe vera, tá? Aloe vera é o extrato da babosa, que é uma planta brasileira, incrível, tá? Ela regula a acidez do estômago, ela consegue aumentar a produção de muco ou diminuir a acidez, então ela regula, para quem tem muito, ela baixa, para quem tem pouco, ela aumenta, tá? E assim, eu consumo de uma marca que chama Forever, tá? Compra na internet aí, procura. E eu, normalmente, 1 a 2 colheres antes de cada refeição, tá? Então, é incrível também. 3 dicas. Aloe vera, tem que ser de marca boa, tá, pessoal? Eu não conheço outras marcas, mas pesquisa, tem que ter aprovação da Anvisa e tal, porque marca vagabunda, ele vai ter um negócio que chama aloína, que pode ser, inclusive, tóxico para o nosso organismo, tá? Então, aloe vera, eu recomendo da Forever, é a única que eu conheço que é boa. Vinagre de maçã ou limão antes. Sabe uma coisa legal também que ajuda na digestão e que normalmente a gente faz, a gente come depois do almoço ou do jantar? Abacaxi.
tanto abacaxi quanto mamão são duas frutas que são ricas em enzimas digestivas, que tem a bromelina, que é uma enzima que tem no abacaxi, que ajuda na digestão de proteína, e a papaina, que tem no mamão. Então, por exemplo, pessoal, se quiserem comer o abacaxi antes da refeição, é uma boa pedida. Você já mandou um estímulo para o estômago, já começou a mandar informação para o cérebro relacionada à saciedade, melhorou a digestão, porque tem enzima digestiva, então é uma boa estratégia também. E o abacaxi é ácido, já vai ajudando na digestão, principalmente das proteínas, que é a mais difícil de digerir, tá? Vamos ver o que eu coloquei aqui. Aí vamos falar de saciedade. Todo mundo reclama, doutor, tem muita fome, toda hora tem que comer e tal. Por que isso? Porque normalmente as pessoas comem alimentos com baixa densidade nutricional. Muitas vezes é pão, biscoito, bolacha, cereais, barrinhas de cereal que só tem grãos, só tem cereais. Isso é péssimo. Por quê? Não tem vitamina, não tem mineral, não tem aminoácidos suficiente para o nosso corpo. Nosso corpo não sabe o que tem aminoácido, o que tem vitamina, o que tem mineral. Quando está faltando nutriente, ele fala assim, tô com fome. E aí, o que você vai fazer? Você vai comer. Só que ele não fala para você, coma um abacate. Ele fala, coma alguma coisa. Aí o sujeito fala, coma um biscoito. Aí ele come o biscoito, pacote de biscoito, não trouxe nutriente nenhum, só trouxe caloria, deu meia hora e ele está com fome de novo. Porque você não trouxe o nutriente que ele estava precisando. Ele vai te mandar comer de novo? E se você comer besteira ou algo que não tem nutriente, daqui a pouco você está com fome de novo. Então eu vou listar para vocês aqui alguns alimentos que dão saciedade porque tem densidade nutricional. Quando eu falo densidade nutricional, é que tem grande quantidade de nutriente e uma pequena quantidade de porção, tá? Primeira coisa que mais traz saciedade, por causa que tem uma digestão lenta, então enquanto ele está digerindo, ele está liberando os alimentos e a gente não fica com fome, é proteína animal. As carnes, peixe, ovos, tá? Pensa quando você vai num churrasco, você come aquele tanto de carne. Às vezes, no almoço, chega à noite, você não está com fome ainda, né? Porque a digestão da carne leva ali 6, 8 horas. Para algumas pessoas que têm deficiência de ácido, leva até mais. Então, assim, você, por exemplo, focar em lanches baseados em proteína é bem legal. Principalmente na fase que você ainda está adaptando seu corpo, que está mais difícil de engordar. Então, por exemplo, pegar de lanche ovos mexidos, omeletes, fazer, enfim, ovo, por exemplo, uma boa maneira de lanche. Você consegue levar 2, 3 ovos cozidos, uma omelete pronta, ovos mexidos, né? Outra coisa também legal, se você está numa fase que tem que emagrecer mais, ou que você está muito, né, tá gordinho e não está conseguindo emagrecer, aumenta a quantidade de carne do almoço do jantar. Entendeu? Diminui arroz, macarrão, pão, biscoito, bolo, massas, batatas, diminui o carboidrato e aumenta a proteína. Por quê? Você vai ter menos vontade de beliscar, aquela coisa de... Você vai ter mais saciedade, porque proteína animal, pela digestão ser mais lenta, a gente tem menos fome, tá? Uma outra coisa que eu gosto muito, tá? É acrescentar lanches com whey protein. O que é o whey protein? É a proteína do soro do leite. Pega o leite, que eu não recomendo ninguém beber, tá? Leite de vaca, nem de cabra, enfim. Se for tomar o de cabra, de búfala, mas assim, também não acho vantagem, tá? Se a pessoa tiver outras fontes de proteína, de minerais, enfim. Pega o whey protein, que é um pote, que é uma proteína, que é um pó, e aí você pega aquele whey e bate com alguma fonte, seja de água ou até de gordura, porque é o segundo alimento que também traz muita saciedade. E aí, por exemplo, uma combinação que eu gosto muito é um whey com abacate. Porque o whey normalmente já tem um sabor, se você puder buscar um whey que não tenha corante, que não tenha açúcar, porque né, não tenha produto, né, toxinas dentro do whey, tá? Tem algumas marcas interessantes, depois vocês me perguntam no direct ali que eu posso falar para vocês. E aí, se você associar a proteína, que é um copinho, bate junto com uma gordura, por exemplo, o abacate, e aí para quem não gosta muito de abacate, eu não gosto muito, mas como mais pela funcionalidade dele. Coloca uma banana, você botou um pouco de carboidrato, mas assim,
Você fez como se fosse um creme, que aquilo vai te dar sustância para algumas horas. Ao invés de você ir lá e comer um biscoitinho, comer um sanduíche natural, comer uma barrinha de cereal. Então eu gosto muito do whey, gosto também dos ovos como opções de lanches. Fácil, prático, o ovo é mais barato, mas o whey também não é isso tudo. Para quem quer pensar que você vai gastar com whey e vai economizar muito na sua vida toda, porque você vai ter saúde, tá? Então são estratégias para a gente ter mais saciedade. E aí eu falei da proteína, comecei a falar de gordura, né? E aí o abacate eu acho uma excelente fruta, né? Porque ele é muito dinâmico. Ele é rico em precursor de glutationa, que é o maior antioxidante do nosso corpo. Ele é rico em magnésio, que é um mineral fundamental. E ele é rico em gordura, tá? E é uma gordura que é muito saudável. Então a gente acrescentar, fazer guacamole, botar junto com o ovo, botar uns pedacinhos de abacate, lanche, whey com abacate, entendeu? Eu acho o abacate super legal, super dinâmico. Para quem está na fase que quer perder mais peso, acho que os dois coringas são abacate e ovo. A gente sabe que comer ovo todo dia não é legal, mas nessa fase que quer emagrecer, não vamos buscar a perfeição. Vamos buscar a funcionalidade dos alimentos. Então, pessoal, acrescentar mais gordura à alimentação. Quais gorduras que a gente pode acrescentar? Não vai comer aquela saladona antes do almoço ou do jantar? Azeite de oliva extra virgem. Excelente opção. 2, 3 colheres de azeite é excelente. Agora, o azeite ele é muito calórico, é verdade. E aí, se você comer muito azeite, depois muito arroz, muita batata, muita massa, não vai ser legal. Você vai engordar. Porque você vai pegar a caloria do azeite e depois o carboidrato. Então, se você quiser acrescentar mais gordura na sua alimentação para te dar mais saciedade, segura no carboidrato, né? E quando eu falo carboidrato, pessoal, estou falando principalmente de carboidrato de alto índice glicêmico, arroz, macarrão, batata, tá? Massas. Porque, por exemplo, brócolis, cenoura, beterraba, que mais? Couve-flor, isso tem carboidrato, todo alimento tem carboidrato. Eu falo os carboidratos que a gente chama, entre aspas, do mal para quem quer emagrecer. Porque não tem comida do mal. Tudo que é da natureza é do bem. Basta a gente saber a quantidade que come. Tá? Então, das gorduras, azeite de oliva, excelente estratégia. Eu boto azeite de oliva em tudo que eu como. Boto na salada, eu boto no arroz. Se eu for comer arroz, eu boto azeite de oliva. Tá? Eu boto meus legumes todos. Normalmente eu não como arroz, normalmente não como macarrão, essas coisas é muito raro. De vez em quando, tá? Mas minha alimentação principalmente é saladona, vegetais cozidos e carne. E aí eu boto azeite em tudo. Azeite é excelente fonte de gordura. Segunda fonte de gordura, que é super saudável, só tem que tomar cuidado com exagero, pessoal. Qualquer exagero eu acho que não é legal. Que é a manteiga. É uma gordura saturada, que tem uma série de benefícios, mas esse negócio que o pessoal fica falando aí, que pode comer gordura saturada à vontade, não sei o que lá, não sou a favor disso, tá? A Sociedade de Cardiologia não recomenda a gente ficar comendo muita gordura saturada, mas eu acho que eles também são exagerados e não tem embasamento para dizer que manteiga faz mal. Agora, comer um tablete de manteiga de 200 gramas de uma vez, isso vai fazer mal. Assim como, se a gente comer 10 pés de alface, também não é legal. Tem alguns antinutrientes que a gente tem que dosar. Então, eu digo assim, moderação, tá? Então, azeite, manteiga, triglicéridos de cadeia média, que é bem interessante. Eu gosto muito desse tipo de gordura, que é uma porção do óleo de coco, tá? Quem não souber, depois joga no Google. TCM ou triglicéridos de cadeia média. É uma gordura que a gente não acumula como depósito. Ela é diretamente absorvida no intestino e usado como fonte de gordura. Então tem gente que coloca lá no café, fazer o Bulletproof Coffee. Legal, estratégia interessante, mas cuidado para não exagerar, porque toda gordura é muito calórica. Então, se quiser acrescentar um pouco mais de gordura para ter mais saciedade, lembra que você tem que estar comendo menos e tem que estar comendo menos carboidrato, tá? E aí eu botei aqui também o óleo de coco, tomaria também um pouco de cuidado, porque ele é rico em gordura saturada,
ficar tomando óleo de coco aí aos litros, igual todo mundo toma, não acho que seja interessante, tá? É saudável, pode comer com moderação, como qualquer gordura. E outra maneira de aumentar a saciedade é fibra, pessoal. Fibras. Onde a gente tem as fibras? Nos vegetais, principalmente. As fibras não solúveis, e elas são excelentes porque elas vão chegar lá no seu intestino e vão alimentar as suas bactérias boas. Você vai criar uma microbiota intestinal saudável. E quando a gente tem uma microbiota saudável, elas produzem ácido graxo de cadeia curta, que ele aumenta a saciedade, tá? Não vou entrar em detalhe, que é muito técnico, mas os vegetais, de um modo geral, as folhas, todo vegetal que tem, por exemplo, brócolis, você vê que ele tem aquela fibra, né? Você vê o talo do brócolis. Então, todo alimento, as pessoas pegam, por exemplo, às vezes o brócolis e só pega aquela florzinha do brócolis, né? Só o verdinho lá da ponta. Eu pego o talo inteiro. Se eu conseguir comprar em feira, eu pego às vezes a folha também, pico tudo, como tudo. Então, assim, as folhas dos tubérculos são interessantes de comer. Então, quanto mais fibroso, melhor para o seu intestino. E uma estratégia bem legal, pessoal, é a gente usar, por exemplo, sementes. É uma boa fonte de fibra também. Enfim, as sementes, alguma tem alguns antinutrientes, não vou entrar nesse detalhe, mas às vezes eu faço torrar a semente, às vezes eu faço germino algumas sementes, enfim, para melhorar o conteúdo nutricional dos alimentos. Mas isso é uma coisa mais avançada, vamos focar primeiro nas fibras e nas sementes, tá? Gosto de semente de abóbora, gosto muito de semente de abóbora, semente de abacate, também, abacate não, desculpa, girassol, tá? A semente de abacate a gente pode também ralar e fazer chá, mas enfim, é outro propósito. E uma coisa legal, pessoal, para quem ainda está sentindo muita fome e quer dar uma melhorada na saciedade de forma rápida, tem uma fibra que chama psyllium, tá? Psyllium a gente pode também fazer com chia, tá? Tem outras fibras, mas o principal é o psyllium. Aí tem que ser um copo cheio d'água. Por quê? Se a gente tomar fibra não solúvel e não beber água, ela puxa muita água e faz a gente ficar constipado, tá? E é um problema sério. Como ela puxa muita água, se você botar uma colher de sopa de psyllium num copo cheio d'água e tomar antes da refeição, aquilo ali vai absorver a água e você já manda aquilo para o estômago. E o estômago já meio que enche um pouco. E aquilo já diminui um pouco a fome. Então, por exemplo, uma colher de psyllium, tá? Antes de cada refeição, meia hora antes, vai ter que ser um copo cheio d'água, pessoal. Porque senão aquilo vai absorver a água e vai te deixar constipado. Isso é excelente para aumentar a saciedade, para diminuir a fome do almoço, tá? Então, quem quiser fazer, vê direitinho. Tem que ser com um copo cheio d'água, senão vai te dar constipação. E quem tem constipação também, para quem tem constipação, pode tomar o psyllium aí uma vez ao dia e tal. Não exagera, tá, pessoal? Não adianta tomar 10 colheres de psyllium, por quê? Essa maçaroca vai entrar e vai te deixar constipada. Então é uma colher, começa por aí, antes do almoço e do jantar, beleza? Então, para aumentar a saciedade, vamos aumentar a proteína animal. Lembrando que se comer um monte de carne rápido, com pedação, sem mastigar, você vai ter mais problema do que solução, né? Então, proteína animal, carnes, ovos, whey protein, peixe, porco e tal, todas as carnes. Gordura, lembrar das gorduras, incluir abacate, que é o nosso coringa, e fibras, bastante vegetal, bastante folhas e o psyllium. E aí eu queria falar rapidamente, para abrir para pergunta para vocês, pessoal, alguns alimentos que são termogênicos. O que é isso? Eles facilitam um pouco o uso de gordura como fonte de energia. E aí eu vou falar para vocês, a canela, pode usar canela em tudo, porque ele melhora a utilização da insulina no nosso corpo. E a insulina é aquele hormônio que coloca a glicose para dentro da célula. Quando os gordinhos acontece muito isso, tá? Quem está acima do peso tem um funcionamento inadequado da insulina. E aí precisa de produzir muita insulina.
Quando produz muita insulina, as pessoas tendem a engordar mais. Quando usa a canela, a gente ajuda um pouquinho o funcionamento da insulina, então o corpo usa melhor a glicose e acumula menos como fonte de gordura. Então, pode usar canela no que quiser. Bota em cima de fruta, bota no café, sei lá, se vira, bota no chá, faz o que você quiser com canela. Canela é bem legal, bem interessante, tá? Cacau em pó. Cacau em pó é incrível. Não é chocolate, pessoal. É cacau em pó. Se puder comprar aquele 100% orgânico, melhor ainda. Ele é um super antioxidante e ele também ativa alguns efeitos termogênicos. Ele é rico em magnésio. Eu acho cacau bem legal e vira e mexe, eu boto meus shakes, sempre tem cacau. Outra coisa, pimenta preta. Pimenta preta também, ela é termogênica e ajuda a queima de gordura. Não vai se encher de pimenta depois aí ficar passando mal. Um pouquinho e vai, para quem não gosta muito, um pouquinho. Eu adoro pimenta. Alguns temperinhos legais para acrescentar, pessoal, é cúrcuma. Cúrcuma, ela tem um efeito anti-inflamatório, antioxidante, e a gente sabe que quem está em cima do peso, ele está inflamado. Ele tem processos inflamatórios aumentados no corpo. E a cúrcuma, com seu efeito anti-inflamatório e antioxidante, ela consegue diminuir esses efeitos. A gente tem cúrcuma, tem estudo científico comprovado, em estudo em câncer, em pacientes com várias patologias inflamatórias, inflamações do intestino, retocolite, doença de Crohn, obesidade, doença cardiovascular, enfim, daria para fazer uma aula só de cúrcuma. Então, a gente pode comprar no mercado o açafrão, que não é bem cúrcuma, mas já está valendo, tem uma quantidade bem menor que cúrcuma, mas já está valendo, enche a comida. Bota cúrcuma em tudo que você imaginar. Eu boto em tudo, adoro cúrcuma, tá? Porque o efeito dela é incrível. E outro que eu acho que vale a pena aí, seja fazer pó para fazer um shot matinal, seja botar num shake, seja fazer chá, gengibre, pessoal. Cara, gengibre é barato, é um negócio que é legal. Ah, doutor, não tenho dinheiro para comprar gengibre. Compra o gengibre no supermercado e planta. Pronto. Não vamos reclamar, vamos solucionar os problemas. Pensar em solução, não pensar em problema, tá? Então, gengibre e cúrcuma, super legal, eu adoro, tá? Deixa eu ver se tem uma outra coisa que eu botei aqui pra gente falar. Uma coisa que eu costumo fazer no início de dieta de emagrecimento, eu acho que é legal, fazer uma dieta no início, 5 dias sem proteína animal, tá? Para que isso? Como a proteína animal tem uma digestão difícil, no início eu faço às vezes de 5, 7 dias, depende um pouco do que o paciente acha que vai tolerar, eu tiro completamente açúcar, todos os grãos, todos os cereais e proteína animal. Por quê? Como o corpo tem uma dificuldade de digestão desses alimentos, falei açúcar, também tiro açúcar completamente. Tiro café, tá? Eu dou uma alimentação basicamente rica em vegetais crus e dependendo, aí eu preciso de personalizar para cada paciente, mas se você botar vegetais crus e cozidos por uma semana ou por 5 dias pelo menos, o que acontece? Você vai melhorar muito a digestão e toda aquela comida mal digerida que está lá podre no seu intestino, ela vai começar a eliminar aquilo. E aí as bactérias que consomem essa comida podre, basicamente tem um monte de comida podre. Quem não tem digestão, o alimento chega no intestino e começa a apodrecer, começa a fermentar. Ele vai diminuir muito esses processos fermentativos. E aí é muito legal, porque ele melhora muito, 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 muito a digestão. E aí você começa com essa dieta de verdura, legumes cozidos, verduras, folhas cruas, legumes cozidos, e depois a proteína animal, que a proteína animal ela tem 1 milhão de benefícios. Os malefícios que as pessoas falam normalmente é por proteína animal mal digerida, por problema de ingesta, a pessoa come rápido, não tem boa digestão ou come demais. Tá bom? Pessoal, falei muita coisa, né? Quem gostou? Fala aí. Só para eu saber. A gente vai ter aqui 10 minutos, tá? Então vamos fazer o seguinte, eu vou abrir para algumas perguntas, tá? Alguém já está falando. Fala, Léo, café. Pô, café é muito legal, Léo. Tem o café, a gente... Deixa eu ver aqui. Tá, café. O que acontece? O café é um alimento, tá? Que tem
vários nutrientes dentro dele. Os estudos que estudam a cafeína, falam que ela não é muito legal porque ela acelera o coração, libera muita adrenalina e tal. Os estudos que mostram os estudos com os polifenóis do café, que são substâncias super legais, antioxidantes, é ótimo. Então o café vai depender. Eu não recomendo ninguém ficar tomando baldes de café. 2 cafezinhos por dia no máximo. O café também é termogênico, não sei se é isso que você está perguntando. Ele é legal porque a adrenalina ela facilita a utilização de gordura como fonte de energia, mas o excesso de café sobrecarga muito a adrenal, porque para liberar adrenalina precisa liberar cortisol, e aí a gente está meio que induzindo um estresse no nosso organismo. Então, 2 cafezinhos por dia eu não passaria muito disso, tá? Putz, não falei de um negócio que eu esqueci de botar aqui, que é sobre jejum intermitente. Acho legal pra caramba o jejum, tá? É uma super estratégia de emagrecimento, não é uma dieta, é uma estratégia muito legal, que eu gosto muito, quando bem feito, incrível, tá? Mas depois a gente fala em outra live, porque não vai dar nessa, né? Café não pode por quê? Fábio, eu falei do café e ficou claro? Entendeu por que eu não recomendo tomar muito café? Se não, pergunta de novo aqui que eu falo de novo. E no processo de detox, quando a gente está ali no início da alimentação, no início do processo de emagrecimento, eu tiro o café durante 5, 7 falando. Tá. E aí eu tiro o café por 5, 7 dias, por quê? Porque o café ele exige muito do fígado para metabolizar. Então ele exige muito do fígado. E nessa fase eu quero fazer uma dieta mais alimentar, uma dieta de mais fácil digestão. Por isso que eu tiro o café no início. Tá bom, Fábio? Respondi? Se não, escreve aí. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Valeu, valeu. Ótimas informações. Valeu, Léo. Sheila Pereira. Chá. Chá de... Não entendi a pergunta. Chá de quê? Sônia Moura, minha mãe. Olha que legal. Muito legal ver minha mãe aqui numa live. Olha só. Muito legal. Posso usar leite de amêndoas, mãe? Minha mãe está perguntando. Por isso que eu estou falando, mãe. Seguinte. Tem que tomar cuidado com leite de qualquer nuts, tá? Se for de vez em quando, ok. Só que é o seguinte, Deus não fez as amêndoas do jeito que elas são à toa, tá? Quando a gente tira e faz o leite, tem muito antinutriente dentro desse sumo da amêndoa. E aí ela atrapalha na absorção de uma série de nutrientes, principalmente os minerais, tá? Então eu acho o seguinte, leite de amêndoas só toma de vez em quando. Esse negócio de tomar todo dia, a amêndoa ela foi feita para a gente comer a amêndoa. Lembra daquele conceito de alimentação natural? Toda vez que você modifica alguma coisa na natureza, pode ter certeza que você está perdendo alguma coisa, tá? Na maioria das vezes. Então, assim, leite de amêndoas, não sugiro tomar todo dia, sugiro até ser uma coisa esporádica, tipo por prazer. Eu adoro um pouquinho de leite, mas não quero tomar leite de vaca. Então, eu vou tomar o leite de amêndoa. Tudo bem, então toma de vez em quando, mas não todo dia. Grão de bico. Grão de bico é um cereal, tá? Mas é um cereal com uma quantidade maior proteica. Então, assim, eu também não recomendo grão de bico todo dia, mas eu gosto de grão de bico. Ele é fibroso, tem muita fibra, tem uma quantidade de proteína legal. Então, dos cereais, é um dos que eu gosto mais. Não coma sempre, não coma todo dia, tá? Ludomiso Sara, muito bom, anotei tudo. Legal. Sheila, entendi. Chá pode? Pode sim. Prefiro chá que café até. Se você aos poucos escolher os melhores chás mais calmantes. Então, cidreira, camomila, mulungu, capim-limão, erva cidreira, você vai ver que já vai melhorar. Chás digestivos, alecrim, espieira santa, funcho. Enfim, chá é muito legal, gosto muito. Ludomiso, top. Se puder deixar salvo, prometo que eu vou tentar. Posso viver em jejum intermitente? Eu acho uma excelente estratégia, tá, Fábio? O jejum intermitente é uma estratégia, não é uma dieta. Então, é fundamental. O que você faz nos seus períodos de alimentação e os seus hábitos é o que vai definir sua saúde. Você pode muito bem fazer jejum intermitente comendo McDonald's e Coca-Cola aí no seu período de alimentação, vai ser uma péssima estratégia. Agora, se você tiver uma boa alimentação, legal, acho. Eu, de certa forma,
faço jejum intermitente há muito tempo e eu fico 6, 8 horas. Toda semana tem um tempo que eu não faço, umas 2, 3 semanas, mas às vezes eu faço 24 horas de jejum uma vez por semana, tá? Enfim, dependendo do meu objetivo, que é mais para longevidade, assim. Quando eu quero ganhar um pouco mais de massa magra, aí eu diminuo um pouco o jejum, tá? Chás no geral, acho que eu falei, porque café pode dar mau hálito. Se você estiver comendo muita besteira e de repente o chá te der mais gastrite, tá? Isso pode dar mau hálito, mas aí a gente tem que ver mais específico se tem outros sintomas. Juliana Deps, saudade de você, bora visitar a gente. Pô, Ju, saudade demais de vocês também. Vamos ver, vamos combinar essa visita. Chá verde, ótima estratégia, adoro chá verde. Cuidado com o excesso, que chá verde é o café verde, né? O chá verde é mais ou menos parecido com café, mas ele está numa fase onde ele é mais verde e aí ele tem mais polifenóis. Então eu gosto mais de chá verde do que café. E tem vários benefícios, é muito legal. Leite em pó, veneno, veneno. É o leite de vaca, enfim, com mais açúcar. Aveia, cuidado. Carne de soja não recomendo para ninguém, tá? Perdi a parte da amêndoa, efeito platô, qual estratégia usar? Não vai dar para responder a restante, senão eu não consigo salvar a live, porque se cair antes de eu fechar. Então, pessoal, estou tendo esse problema, cardiomedicina integrativa. Não entendi, Fábio, mas me chama depois ali no direct que a gente conversa. Adoçante, nenhum adoçante, tá? Pessoal, eu vou fechar aqui, porque senão vai cair, eu não vou conseguir gravar. Obrigado por todo mundo que participou. Se puderem dar um monte de coraçãozinho aí nesse final, eu fiquei bem feliz, porque a gente teve aí uma galera legal que participou. Quem puder dar um monte de coraçãozinho para a gente finalizar aqui, eu vou encerrar agora. Muito obrigado para quem participou. Eu vou tentar deixar ali ela salva, tá bom? Quem puder, pessoal, compartilhar meu perfil, recomendar, porque assim, eu queria espalhar essa notícia, essas informações para mais gente, tá? E aí, quem puder, fico super feliz aí, agradeço de coração, que eu faço isso aqui muito no intuito de ajudar mesmo. Enfim, trabalho um monte, não vivo disso, não ganhei nem um centavo com a internet, mas é muito legal a gente compartilhar o que sabe, porque o mundo ele é recíproco. Quanto mais a gente doar, mais a gente vai receber de alguma maneira. Tá bom? Acredito muito nisso. Então, esse negócio de internet, eu comecei despretensioso e hoje em dia tem tido muito feedback legal das pessoas me agradecendo. De certa maneira, eu tenho conseguido ajudar pessoas que estão muito longe. Tá bom? Então, obrigado, pessoal. Vou fechar aqui, senão não vou conseguir gravar. Brigadão, forte abraço, pessoal.